Olá, bem-vindo a mais uma videoaula do curso Moodle Essencial. Essa é a nossa última aula do módulo 0 de introdução. Nesta aula, iremos falar sobre formas de utilização do Moodle. Eu separei algumas formas onde o Moodle ele é mais utilizado. Então, o Moodle ele é bastante utilizado em cursos presenciais, né? E para isso é interessante que o professor ele tenha acesso ao laboratório, por exemplo, então ele consegue aplicar um simulado da sua prova ou até mesmo a sua prova dentro do Moodle através de um laboratório da sua faculdade, da sua escola. Então, eu estudei na Uninove e eu lembro que tinha um professor que ele utilizava o Moodle junto com uma outra ferramenta que é o Hot Potatoes para criar. Então, o que ele fazia? Ele criava a nossa avaliação dentro dessa ferramenta Hot Potatoes, onde ele incluía algumas animações, GIFs. Ele colocava, então, por exemplo, ele fazia a avaliação da seguinte forma: ele dava dicas e se a gente utilizasse as dicas para acertar a questão, ele ia tirando pontos. Então, em vez de você ter 10, ele ia quebrando o peso da questão e chegava lá no final, você acertou tudo, mas você teve 8 porque você usou as dicas. Então, ele utilizava isso nas nossas aulas. Quando era dia de prova, ele levava todo mundo para o laboratório, entrava dentro do Moodle e aplicava essa prova para todo mundo. E o interessante é a ferramenta de questionário do Moodle, você consegue cadastrar um banco de questões e na hora de você aplicar essa prova para vários alunos dentro do mesmo lugar, por exemplo, do laboratório, você consegue fazer com que ela randomize automaticamente. Então, sempre vai aparecer para todos os alunos uma questão diferente. Então, se o cara tentar colar do seu amigo do lado, vai estar embaralhado as questões. Ou até mesmo não vai vir uma questão para ele, porque se você criar um banco de questões grandes, às vezes vai ser muito difícil de vir a mesma questão para o aluno do lado. Então é bem interessante e ele é utilizado em cursos presenciais. Uma outra forma de utilização do Moodle é na parte semipresencial. Quando eu trabalhei na faculdade em Guarulhos, onde eu fui o responsável e administrador do Moodle durante um ano, eles utilizavam o Moodle lá na forma de semipresencial. Então, eles tinham um curso de graduação e 20% desse curso era oferecido no formato à distância, então no formato semipresencial. Então, eu tive essa possibilidade e essa experiência de trabalhar nesse formato também. Então, os professores eles davam os seus conteúdos na sala de aula e aí eles complementavam com algumas coisas através do Moodle. Então, eles utilizavam bastante a parte de fórum e entrega de atividade offline. Eles não utilizavam a avaliação em si do Moodle, porque a avaliação eles davam de forma presencial, a avaliação final tinha que ser presencial. Às vezes existem alguns cursos semipresenciais ou até mesmo à distância que a avaliação final do curso, quando ele é aprovado pelo MEC, o aluno precisa estar presencial, não pode ser online, totalmente online. Você pode ter algumas atividades online, mas a avaliação final ela tem que ser presencial. Então aí o aluno tem que ir aí comparecer num polo para poder fazer a avaliação final. Mas você consegue trabalhar vários outros tipos de atividades. Então, essa é a forma do formato semipresencial, onde você não precisa utilizar todos os recursos, você pode utilizar um fórum, mais ferramentas de interação para que a turma interaja entre si e aprendam mais sobre o tema que você está debatendo em sala de aula. Um outro formato é o curso totalmente à distância, onde você vai utilizar e abusar aí de todos os recursos que o Moodle pode oferecer para você. Então você vai usar fórum, você vai usar vídeo, você vai usar todos os tipos de atividades e recursos que o Moodle oferece para criar o seu curso totalmente à distância, inclusive a avaliação final e também a emissão do certificado na conclusão do curso. Uma outra forma de utilização do Moodle é voltado para a área de clientes. Aí é mais voltado para um uso corporativo. Eu utilizo o Moodle como área de cliente também. Então eu tenho alguns produtos digitais e serviços que quando o cliente contrata, por exemplo, um deles por exemplo, o desenvolvimento de site. Eu desenvolvo o site para um cliente, então no meu Moodle eu crio lá a pasta, um curso com o nome do cliente, e aí lá eu insiro todas as aulas
que eu preciso ensinar ele a mexer no site. Então eu gravo vídeos ensinando ele a mexer no site e coloco dentro do Moodle da área dele lá do curso com o nome dele. Então eu utilizo o Moodle como área de clientes e é uma forma bem bacana porque isso enriquece o seu trabalho, né? Então, em vez de eu disponibilizar só vídeo solto no YouTube para o cliente, de como ele usar, eu coloco isso dentro de uma área. Isso é claro, para alguns clientes, nem todos utilizam isso, mas quando o serviço é muito grande e envolve muitos vídeos que eu preciso gravar ensinando o cliente a mexer tanto no Moodle ou como no site, eu utilizo o Moodle como área de clientes. Uma outra forma é você utilizar o Moodle como área de membros, que é uma das formas que eu também utilizo. Eu tenho o meu template lá, Universidade Moodle na Prática. Eu fiz uma integração com a ferramenta Moodle Admin e ao cara comprar esse template através do meu site, ele vai para o PagSeguro e automaticamente ele é criado um usuário e uma senha para ele e ele faz que ele cadastra na hora de comprar o template e aí ele recebe o usuário, ele recebe um usuário e uma senha e aí ele acessa e pode fazer o download do template e assistir os vídeos de como ele faz para instalar e customizar o template de forma autônoma, né? Ele não precisa de mim. É claro que se ele precisar da minha ajuda, ele tem um suporte onde eu utilizo o fórum também dentro dessas áreas de cliente e da área de membros. Tem um fórum para caso ele tenha alguma dificuldade referente à instalação do template. Então essa também é mais uma forma de utilização do Moodle. Tá? Então se você trabalha com softwares, trabalha com palestras, vamos supor que você ministra algumas palestras e você quer gravar essas palestras e disponibilizar, por exemplo, a gravação dessas palestras para quem participou. Então, o cara ele foi lá, ele assistiu a sua palestra, mas dificilmente ele consegue anotar muita coisa dessa palestra. E se ele tivesse a possibilidade de depois ter acesso à gravação dessa palestra? Então, você pode utilizar o Moodle para colocar o seu vídeo da palestra lá dentro e aí disponibilizar o usuário e uma senha para quem pagar, para ele poder assistir a gravação da palestra. Então você consegue utilizar ele também como área de membros. Uma outra forma é você usar ele como portal colaborativo. Então existem alguns clientes que procuram e gostariam de criar um portal colaborativo onde eles pudessem colocar aniversário dos funcionários, arquivos relacionados a um departamento. Então você consegue fazer isso dentro do Moodle também. E aí você pode até mudar as nomenclaturas para deixar ele mais voltado para o ambiente assim corporativo. E existem plugins que você pode o plugin de arquivos do Moodle, você pode inserir arquivos e compartilhar com todo mundo, ou você pode inserir arquivos privados, arquivos seu. Então, por exemplo, você recebeu um Olerite, você pode colocar o seu Olerite lá de uma forma privada, onde só você vai ter acesso, ou um recibo, uma ata, tudo isso você consegue fazer. E é uma coisa bem interessante de utilizar. Então, se você utiliza o calendário, por exemplo, você pode colocar dias de reuniões, dias de treinamentos, e todos os seus funcionários vão ter acesso a isso. Dúvidas e sugestões? Deixe seu comentário no campo abaixo ou utilize o fórum geral do módulo. Até a próxima videoaula e um grande abraço.